Você sonhou com igreja? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei que eu, minha mãe e irmã estávamos na igreja. Aí a pastora dava meio copo de água para minha mãe e para minha irmã. E quando eu ia pegar, aí ela falava assim: esse não é para você. Não, eu vou guardar. Então ela está dizendo que a pastora da igreja dela fez acepção de pessoas no sonho dela. Segundo a Bíblia Sagrada, livro do qual a maioria das religiões nascem, Deus não faz acepção de pessoas, ou melhor, Deus não discrimina pessoas. O que está acontecendo neste sonho é uma discriminação. Então, não pode o Espírito Santo estar atuando nem naquela igreja e muito menos naquela pastora, né? Infelizmente, é uma realidade isso. Muitas pessoas pensam que estão sendo servidas espiritualmente pelo Divino Espírito Santo por forças verdadeiramente ligadas ao Todo-Poderoso, mas na verdade está absorvendo espiritualidade ali corrompida, tá? Porque esse sonho ali, quem está representando lá no sonho a igreja é a pastora, mas quem está falando com você são as forças poderosas e invisíveis que regem aquele braço, aquela vertente espiritual que é aquela igreja. Mas aquelas forças foram bem claras com você que lá não tem nada para você, de lá não vai sair nada para você, tá? Qual é o motivo? Eu não sei explicar. Eu também não sei dizer se alguém na sua igreja ganha alguma coisa de bom, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Pelo menos nesse sonho, o fruto que você colheu é podre, né? Agora, na vida desperta, você precisa ver aí o que acontece com você, com a sua família, mas é um fruto muito duvidoso. As pessoas precisam entender também que uma árvore não dá o mesmo fruto em todas as regiões do mundo. Uma árvore frutífera pode dar um fruto muito excelente no sul do Brasil, mas em outra região do planeta Terra pode dar um fruto minguado. É impossível de ser consumido, inclusive. Então, é preciso analisar isso. As pessoas, elas acham que porque se sentaram na zona de conforto das religiões, elas não precisam mais raciocinar, estão isentas do pensamento, mas não é assim que deve ser. É preciso raciocinar, é preciso pensar responsavelmente, tá? A maioria das pessoas não querem a pesquisa. É mais fácil ouvir alguém falar do que ela própria pesquisar e se pôr a caminho. Quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, eles queriam que ele matasse uma moça inocente que prestava serviço para a machaiada descarada da época. E Jesus Cristo, inclusive, chamou a atenção deles naquele evento porque eles queriam que Jesus Cristo matasse uma moça a partir de uma lei muito antiga. E Jesus Cristo disse: vocês não estão enxergando que essa lei que vocês estão seguindo foi feita há muito tempo e que as coisas mudam? O que é hoje não será mais amanhã? A machaiada da época largou as pedras no chão e foi embora, deixando aquela pobre inocente lá com Jesus Cristo. Da mesma forma, se Jesus Cristo voltasse hoje, é o que ele diria para os líderes religiosos: meu Deus, onde vocês estão? Vocês não evoluem. Há quanto tempo já foram escritas muitas leis, muitos livros, e vocês estão lá no passado ainda. E muita gente, quando os males espirituais veem o despreparo, né, a falta de intelecto de pastores, padres, benzedores, cartomantes, etc., essas forças se aproveitam para se asilar ali. E quem, na verdade, está tratando com o cliente ali daquela vertente espiritual é uma poderosa força negativa, invisível e não identificável
num primeiro momento, a olho nu. Muito provavelmente é o que acontece com você na sua igreja, porque muito claro está que não é o Divino Espírito Santo que está atuando com aquele copo d'água na mão. Aquela vertente espiritual lá está querendo dizer que para você não terá nada, porque aquele copo, meio copo de água, representa muita coisa boa na vida de uma pessoa. Pode representar cura, pode representar alimento, pode representar emprego, pode representar ali casamento, tá? Mas quando você vai num lugar onde estão fazendo acepção de pessoas, não se discute mais. É claro que Deus não está atuando ali diretamente, tá? Então, você pode fazer uma experiência. Fique ali nessa igreja onde você vai por mais 5 anos e você não vai evoluir nem materialmente e nem espiritualmente, pode ter certeza. Por isso, o ideal seria você pular fora, cair fora, tá? Porque hoje em dia com a internet tem muita informação e nós devemos ampliar o nosso conhecimento e expandir a nossa consciência. Eu tenho aqui na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas por ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa e torna a percepção ali do assunto que você procura imediata e muito ágil. Ali eu também tenho várias playlists que falam do desenvolvimento interior e da expansão da consciência. Algo que Jesus Cristo com certeza vai se agradar muito de nos ver fazer, buscar a expansão da consciência. Eu também vou deixar aqui no card deste vídeo uma playlist que fala de sonhos com espíritos e religiões. Dê uma olhada porque ela vem a servir muito positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor e também porque aqui no meu canal eu prospecto bem para todos e não o Todo-Poderoso só para mim. Então você já sai do meu canal mais empoderado, mais iluminado, porque eu sou empático a você, eu entendo você. E a empatia, quando ela ocorre entre dois semelhantes, ela empodera ambos, porque a empatia é qualificação divina prestimosa aos olhos do Todo-Poderoso. E por que eu sou empático a você? Porque um sonhador sempre vai entender outro sonhador. Então, somente por isso. Prezado e queridos internautas, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.